Fala, 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 meus queridos rapazes. Como é que vocês estão? E aí, como que foi esse último dia deste grande mês de janeiro de vocês? Fizeram história? Surfaram esse movimento direcional no dia de hoje? Mercado em tendência. Mercado em tendência, ou você aproveita a primeira oportunidade que ele te dá. Geralmente ela dá no início do movimento, no início do pregão. Ou você fica de fora tomando stop atrás de stop. Poxa, Felipe, fica difícil. Eu comprei rompimento, Felipe. Beleza, isso aí é outro operacional, é outra situação. Nosso operacional aqui ele é baseado no Smart Money Concept. Ou o dinheiro esperto. Onde está o dinheiro? Situações onde a gente pode efetuar entradas com baixíssimo risco e altíssima recompensa nas nossas operações. Dito isso, quero te convidar a fazer parte, a estar junto com a gente, a aprender, a operar, a estar participando desse processo gostoso, que é usufruir desses grandes benefícios que o operacional nos dá e que o mercado nos proporciona diariamente. Preencha aqui abaixo, tá? O formulário e venha fazer parte do nosso time. Venha estar junto com a gente diariamente. Você não vai se arrepender. Você vai curtir. Aqui embaixo tem um formulário. Você vai preencher esse formulário. Eu vou entrar em contato e a gente vai começar a operar ao vivo todos os dias e aprender muito. Felipe, o que a gente tinha aqui, cara? Você falou ontem sobre esse conceito aqui de consolidação. A expectativa era uma movimentação de manipulação de fundo ou de topo, cara. E aí, o que você deu para surfar, aproveitar, para ilustrar aqui? Primeiro, essa informação que a gente tem que ter. E aí, muitas das vezes, o que eu passo aqui para vocês, lá na sala, lá no, na ao vivo, a gente tem muito mais detalhes, tá? Muito mais oportunidades que muitas das vezes aqui eu não consigo passar. Claro que por respeito à galera que acredita no meu trabalho, respeito ao nosso operacional, que eu também não passo tudo aqui para vocês, mas muito da observação que o mercado nos dá. Abri falando com o pessoal, vamos ter atenção nessa movimentaçãozinha aqui, tá? Isso daqui influencia e muito o cenário. A gente sabe que uma movimentação de baixa ou uma movimentação de alta deixa pra gente no último topo ou último fundo o nosso camarada que chama change of character ou mudança de característica da movimentação. Continuação de movimento é sempre esse camarada aqui, o famoso boss, break of structure. Quando o mercado faz um rompimento de um boss, ele deixa para a gente no último topo, isso mesmo aí, para quem falou, nota 10, o nosso choque. Felipe, a movimentação de ontem, então, houve aqui uma quebra de estrutura, uma movimentação de reversão? Sim, perfeitamente, você tem essa leitura. Quando você tem isso aqui, o que valida para a gente? Order block onde? Em fundos. Order blocks em fundos para a gente efetuar? Isso mesmo, compras. Em cenário de consolidação, o que você tem para trabalhar? Perfeito para quem estudou e está tirando 10 na provinha aqui. 50%. Abaixo dos 50% você compra, acima dos 50% você vende. Cenários consolidados, as duas extremidades são os pontos mais importantes que você tem para fazer a sua análise e principalmente tomar risco. Quando a gente fala de operações do Smart Money, são operações com risco baixo, ou seja, perder um para ganhar no mínimo 3 vezes o tamanho do seu risco. A sua recompensa ela é sempre maior, tripla, movimento triplo do seu risco nas suas operações. Dito isso, o que você tem aqui nessa movimentação logo na abertura? O mercado fez dois movimentos aqui muito interessantes que a gente conseguiu ilustrar lá na sala logo na abertura. Eu mando o link pro pessoal sempre às 8h55. Por quê? Porque dá tempo de a gente fazer essa análise rápida, que isso aqui é muito objetivo e valida muito onde o mercado vai abrir. Quando o índice quebrou essa estrutura aqui, ele validou quem? Esse camarada aqui, esse order block aqui. Felipe, o mercado tocou no 50% no fechamento de ontem. Era bom ficar vendido aqui e dormir posicionado? Nós não estamos aqui para fazer esse tipo de operação. Nós estamos fazendo operações de day trade, não de swing trade. Ficar posicionado de um dia para o outro. Quando o mercado fecha nessa região, você tem o que? Opa, a primeira informação. A abertura já pode pagar esse camarada. Eu estava esperando a movimentação, que eu até falei com o pessoal, esperando a movimentação já de abertura, quebrando estrutura, dando continuação, pagando esse movimento como um todo. Ou
estopando essa galera aqui, já acelerando e a gente pegar uma venda logo nesse camarada aqui, tomar um risco nesse ponto. E o mercado abriu com gap de baixa, e aí, o que você faz? Poxa, já abriu com gap de baixa. Se você tem esse movimento aqui acontecendo, validação desse order block e abertura já rompendo, você tem a operação famosa que a gente chama de, isso mesmo, o famoso Zone to Zone. Dois cenários aqui muito importantes. Ah, Felipe, mas é curto isso aqui, é um trade rápido, é um trade muito que eu não gosto muito de fazer, cara, porque eu gosto de pegar alvos maiores. Poxa, o mercado te dá 500 pontos, tá ruim para você, cara? Tá ruim para você pegar um primeiro trade aqui na ponta do negócio, o negócio já subir praticamente em linha reta aqui, já te pagar, devolvendo esses 500 pontos, é 500 pontos na queda. Ah, mas foi no swing, beleza. Mas a leitura, você tem que ter essa leitura. Você tem que sentar aqui na frente do seu gráfico e contar uma historinha. Poxa, deixa eu ver o que o mercado está fazendo. Quais são as possibilidades que eu tenho? Ah, minha possibilidade de vender é essa. Minha possibilidade de comprar é aqui. Se você ficar fazendo sempre suas análises, acertar sempre na sua cabeça e errar de não clicar, poxa, você vai buscar dinheiro onde? Onde que você vai ter lucro nas suas operações? De forma nenhuma. A gente está aqui para fazer operações, para tomar risco, para gerenciar o risco e para lucrar de acordo com um operacional muito bem definido. O que eu estou falando para vocês aqui de forma louca? Eu mostro isso para o pessoal lá na sala ao vivo. Eu mostro essas leituras, essas possibilidades que o mercado nos dá. O mercado deu esse primeiro movimento aqui, expressivo, deu o primeiro trade aqui, deu o primeiro alvo dessa operação. Felipe, meu Deus, eu consegui pegar esse trade, mas eu consegui carregar até aqui em cima, cara. Quando ele chegou nesse order block aqui, e aí eu saí do trade, eu vim protegendo barra a barra, mas o cara acabou me tirando, depois até acelerou. O que eu faço? Não faço nada. Felipe, mas aqui, quando eu identifiquei aqui que ele deu o primeiro toque aqui, e aí ele não conseguiu cair, caramba, aqui de fora, a gente falou isso lá na sala. Eu falei, meninos, nós temos aqui, com esse cenário de consolidação, uma leitura muito tranquila de pegar compra no fundo e venda no topo. Qual que é o cenário que a gente vai pegar uma venda no topo? Uma entrada de risco ou uma entrada de confirmação? Uma entrada de confirmação. E por que isso? Porque o movimento ele começa a acontecer e bem direcional. O mercado começou a pegar uma força aqui que eu falei, opa, tenham atenção, que agora o varejo todo está começando a procurar topo. Se o varejo começa a procurar topo, o que a gente tem? Stop grande da galera. Você pode observar por esse movimento aqui sequencial desses candles aqui, tá? O mercado vem estopando todo mundo. Como a gente sabe, vocês já interpretaram o nosso operacional, que é literalmente operar em regiões baratas para comprar e caras para vender. Eu não compro rompimento. Nós vimos essa leitura. Quem teve coragem de clicar lá na sala, parabéns. Pegou um trade de continuação, viu que o dinheiro estava aprisionado aqui dos vendedores de topo. Você pode observar por esses candles que aparecem, esses primeiros movimentos aqui, a gente não faz essas operações. O mercado estourou para cima e a gente falou, opa, vamos fazer a marcação do order block e vamos esperar se ele retorna aqui para a gente poder comprar. Fazer uma reentrada. Felipe, deu certo essa reentrada? Infelizmente, não. Felipe, você tá vendo que tá marcado aqui, cara, um em cinza. Eu sei que em cinza, quando você marca em cinza, é o famoso Fair Value Gap, o imbalance. O mercado quase tocou. Esse aqui era um refil que a gente tinha feito lá no gráfico de 1 minuto. Mesmo se eu tivesse deixado a ordem aqui, infelizmente ela não teria acionado a gente, tá? Eu tinha deixado um refil no gráfico de 1 minuto para tentar fazer uma entradinha de compra aqui com um stopzinho mais curto e dar continuidade nesse movimento de alta. Felipe chegou aqui no embalo, você tinha marcado, cara, o mercado ali acabou passando um pouco ali, deu um stopzinho, depois começou a cair, perfeito. A gente teve duas situações aqui que foram bem importantes aqui para fazer essa análise. Quando o mercado chegou nesse ponto aqui, olha só, a gente pode até parecer que não tem muito ponto aqui, mas ele deu 500 pontos nessa movimentação. O embalo estava mais ou menos nessa região aqui, tá? O nosso querido ali Fair Value Gap. Como você sabe, meus stops eles são sempre de 155 pontos. Como eu deixei marcado aqui, vou mostrar aqui para vocês novamente. Como eu deixei marcado, eu ia entrar no Confirmation Entry. E deixei escrito para o pessoal, cuidado com essa venda aqui, principalmente na operação de risco. Por que cuidado com essa operação aqui na entrada de risco? Porque o mercado vinha estopando todo mundo aqui. Uma primeira operação de venda logo de cara poderia ser um pouco mais fácil a gente tomar um stop. A gente não está aqui para ficar tomando stop. E a leitura do nosso preço, ela é interpretativa. Nós interpretamos o que o mercado está fazendo.
Se a gente está vendo que o mercado está rasgando com muita força e não tem muita possibilidade de repique, nós não vamos fazer entrada de risco. Nós vamos ter um pouquinho mais de cautela para fazer entrada de confirmação. E aí a gente desceu para o gráfico de minuto e falei com o pessoal, ó, nosso horário estava dando meio-dia, esperando esse trade aqui, todo mundo sedento por essa operação. O mercado passou, deu o primeiro stop aqui, você pode observar, ó, veio limpar uma primeira galera. Depois veio de novo limpar a segunda galera. Eu falei, ó, o nosso ponto aqui no gráfico diminuiu, nosso choque está aqui. Se o nosso choque está aqui, a gente tem que esperar no mínimo o mercado perder o choque para validar o order block que a gente fez a nossa venda. O que o mercado acabou fazendo? Felipe, eu marquei esse camarada aqui. Eu marquei esse brother aqui, fiz a venda aqui do order block, do 1 minuto, cara. Bacana. Eu falei com o pessoal, ó, vou fazer essa marcação. O mercado deu o primeiro toque. O mercado deu o segundo toque. Isso aqui para mim não é rompimento. Característica de rompimento para mim é característica de movimento de força. Esses movimentos mais fracos, aqui, olha só, isso aqui eu faço só na mentoria, tá? Esses movimentos mais fracos caracterizam para mim não rompimento, não continuação de movimentação, de quebra de estrutura, e sim manipulação de topo ou manipulação de fundo. E aí eu falei com o pessoal, façam a marcação, saiam dessa marcação inicial, joguem ela para cá. Quando o mercado quebrou a estrutura, eu falei, agora a gente vai esperar uma mitigação até esse ponto. Você pode observar que o mercado foi lá na região, deu o tradezinho, stopzinho curto e alvo no próximo fundo. Observem que o mercado validou aqui um trade de mais de 400 pontos de forma tranquila. Uma leitura bem objetiva, que é tudo que a gente tem. Felipe, mas eu não vi isso. Cara, entra para a mentoria, se inscreve hoje mesmo, não perca mais tempo para você começar a lucrar nesse mês de janeiro de forma urgente, prática e objetiva. Felipe, eu vi aqui, cara, que eu marquei o imbalance aqui e quando o mercado começou a voltar aqui, ó, teve esse famoso FFFD, deu para comprar aqui, eu peguei esse movimento aqui de continuação. Parabéns, você fez a interpretação de uma movimentação bem interessante, vendo que o pessoal ficou travado aqui nesse fundo. Por que que numa movimentação forte de alta, a galera tá vendendo com tanta força aqui? Tá muito errado, o institucional vai se aproveitar dessa liquidez de forma muito simplista. E aí o mercado deu continuação, acelerou o movimento aqui, quebrou mais uma vez a estrutura e eu fiquei com a ordem pendurada aqui nesse order block aqui superior, que eu já vou usar ele como referência aqui para o pregão de amanhã. Temos esse camarada e esse camarada. Quando eu deixo aqui é onde eu vou fazer entradas de risco. Quando eu deixo assim é quando eu vou fazer entrada de confirmação e eu não clico logo de cara no ponto. Beleza? Tenham paciência para fazer as suas análises, tenham cautela para esperar o mercado chegar nas regiões que você quer operar. Se você fizer uma marcação validando o pregão de hoje, você vai ter literalmente, você vai ter literalmente isso daqui. Felipe, o que significa esse movimento aqui, cara, que você está mostrando? O famoso fake choque. O mercado não corrigiu 50%. Então esse movimento aqui, ele é falso. Isso tudo aqui se torna para a gente liquidez. Como eu ainda tenho expectativa do mercado tocar no order block lá, eu vou esperar essa venda aqui para abertura de amanhã. Tentar pegar essa venda, pegar essa galera travada aqui e comprar nesse camarada. E por que não nesse outro daqui de cima? Muito próximo do meu 50%. Muito próximo dos 50%, eu quero ficar de fora. Felipe, esse outro imbalance aqui, cara, acima, está numa região de prêmio, eu não clico, eu não faço nada. Tenha paciência. Pô, Felipe, mas aí se o mercado fizer só esse movimento aqui, ó, de manipulação e começar a subir, cara, e aí o que você faz? Infelizmente, se não chegar nas regiões que eu quero e eu já valido, e aqui já estão marcadas, infelizmente eu não faço nada. Fico de fora, fico apenas observando. Vocês podem observar, aqui tem as nossas situações, o nosso ponto de compra, o nosso ponto de venda. Felipe, é bom entrar na entrada de risco aqui já, cara, já que o mercado já chegou próximo da região, chegou próximo, não tocou. Um movimento aqui de continuação tá bem interessante. Um movimento onde o mercado perde essa estrutura aqui, não chega nos order blocks para a gente comprar e retorna aqui para me fazer uma venda, é o nosso trade de confirmação dessa região. Quebra de estrutura, movimento aqui inicial de queda, mercado captura a liquidez do fundo, captura a liquidez aqui desse topo e entrega para a gente um trade de bandeja.
Essa leitura aqui, ela é muito objetiva e você precisa ter ela de forma muito clara. Como eu disse, contem a história do gráfico. Contem a história do gráfico. Contem a história do gráfico. Cenário para comprar, você tem oportunidade aqui embaixo. Cenário para vender, abertura, você tem operações vendedoras aqui. Mercado não perdeu esse fundo, tenham atenção nessa venda aqui. Esperem uma venda de confirmação, quebra de estrutura em gráficos menores para você fazer as melhores entradas com risco e retorno plausível. Operações de baixo risco, altíssimo potencial de retorno. Aqui o nosso ponto importante, onde vai ter com muita certeza e clareza e liquidez para a gente se aproveitar dessa galera travada nesse fundinho para a gente surfar um belíssimo movimento. Hoje teve rolagem aqui no dólar, o movimento de abertura já também foi bem interessante. Eu estava falando com o pessoal as duas leituras que a gente tem. Como eu mostrei para vocês aqui, lá no índice, esse movimento aqui, você já caracteriza quebra de estrutura nessa região? Sendo sincero e mostrando para o pessoal lá, falei, você tem as duas possibilidades de leitura. A primeira, se você chamar isso aqui de quebra de estrutura, abertura aqui acima, esse camarada já como continuação, bacana. Você tem sua leitura de compra nessa primeira região de order block. Você passa prêmio de desconto aqui, dentro dessa referência. Dentro dessa referência, passou sua marcação de prêmio de desconto, você tem sua compra, seu stop, seu primeiro alvo está lá no topo. Ô Felipe, o mercado não chegou lá, cara, e agora o que eu faço? Infelizmente o mercado voltou, te estopou, você está de fora. Tá tranquilo? Tá, você gerenciou o risco, você tomou consciente uma operação, seguindo a risco operacional, acabou sendo estopado. Cara, só vale se você acertar suas operações, não vale errar nunca. Segundo, como eu falei com vocês lá no índice, falei com o pessoal, isso aqui não é continuação, isso aqui tá com mais cara de manipulação. O mercado não tá com muita vontade aqui de continuar. Eu teria uma certa atenção neste ponto. Se você está atento a isso daqui, a esses mínimos detalhes, você não faz sua entrada de compra aqui. Você espera o quê? Ou uma confirmação, ou uma movimentação mais tranquila para você entrar no seu trade. Felipe, o mercado fez esse movimento aqui, cara. Tinha alguma venda? Se você faz essa marcação aqui, você tem a sua venda. Eu não marcaria aqui para vender. Por quê? Porque para validar um order block, para validar uma região, eu preciso de uma quebra de estrutura, o mercado mitigar e dar a venda. Então, esse trade aqui eu não faria. Ô, Felipe, mas deu certo, acabei fazendo. Parabéns demais, cara. Continue seguindo a risco o seu operacional, que você vai se dar muito bem. Isso aqui era para ser aquele cenáriozinho de aquele emojizinho de festa ali, de felicidade, de parabéns, mas é isso daí. Por isso que minha profissão é trader e não desenhista. Então aqui a gente tem esse movimento aqui, o mercado deu continuação, quebrou a primeira estrutura, você tem sua marcação de order block, o mercado voltou? Não. Tem algum trade para fazer? Também não. Deu continuidade, quebrou a estrutura, validou order block, validou. Tem algum trade para fazer se o mercado não volta? Não. Felipe, daqui embaixo, quando ele quebra essa estrutura aqui, valida esse imbalance aqui pra gente. Eu posso fazer esse trade, cara? Sinceramente, também não. Por quê? Porque você tem sua marcação de prêmio e desconto, o mercado está abaixo dos 50%. Abaixo dos 50%, o que que você tem? Literalmente nada para se fazer no viés vendedor. Aqui abaixo você só pensa em compras. Onde que você vai ter sua primeira possibilidade de entrada? Uma quebra de estrutura num gráfico menor, o mercado quebrou a estrutura, fez o retorno, você pode tentar uma compra e aí o mercado vai acabar te estopando pela segunda vez no dia e aí você simplesmente para de operar. Pô, Felipe, mas aí é chato, cara. Fechei negativo operando dólar seguindo isso daí. É assim que muitas das vezes acontece. Mesma coisa que eu falei no índice, tenham atenção nisso daqui, tá? Deixei errado aqui. Tenham atenção nisso daqui. Quando você tem esse movimento aqui, isso daqui não é um choque. Isso aqui é um fake choque, tá? Ou seja, muita captura de liquidez. Tenham atenção nesse camarada e tenham atenção nesse camarada aqui. Esses dois pontos aqui são pontos muito próximos dos 50%, principalmente esse. Porém, interessante para você capturar essa liquidez caso o mercado não tenha força suficiente para chegar nessas regiões aqui de cima. Então você tem 1, 2, 3 possíveis pontos de entrada. Validados? Validados. Tem como fazer entrada nesses 3 pontos? Tem.
Seu gerenciamento permite essas 3 entradas? Permite, Felipe. Clica. Felipe, o gerenciamento não permite. Opera sempre o mais extremo. Pô, Felipe, mas e se eu ficar de fora? Fica de fora, cara. Siga sempre à risca o seu gerenciamento. Não burle esse processo, tá? Eu até tô vendo aqui uma situação que eu acabei não vendo aqui quando eu estava narrando essas operações para você. Foi esse imbalance aqui que o mercado testou. Então, sim, corrigindo, aqui tinha uma oportunidade que eu acabei não vendo. E aí está aqui, tá? Imbalance. Pô, Felipe, mas esse imbalance aqui quebrou a estrutura? Quebrou, uma movimentação muito rápida. Lembre sempre, tá? Fair Value Gap, ele é mais importante do que um Order Block. Por que ele é mais importante do que um Order Block? Porque ele mostra desequilíbrio entre oferta e demanda. Se ele mostra desequilíbrio, ele vai validar para você oportunidades de entrada de forma mais rápida. Eu gosto muito também das bases, os famosos Rally, Base Rally e o nosso famoso Job Base Job. Rally, Base Rally, Job, Base Job. Tenham atenção nesses cenários aqui, porque nada mais, nada menos do que os famosos supply demand. Leitura de preço, oferta e demanda. Tá caro para vender? Tá barato para comprar. Bacana? Paciência, preencha um formulário, não percam mais tempo. Amanhã a gente começa o mês de fevereiro numa super quarta. Venham vocês também participar junto com a gente. Venham lucrar e aprender muito. Tamo junto, bora pro game. Deus abençoe mais um mês. Bora que é tudo nosso.